Então, vejam só, começando a unidade 7, if I had one wish. Se eu tivesse, né, um pedido, se eu pudesse fazer um pedido. Tudo bem, Duda, sem problema, tá? If I had, se eu tivesse, tá? Wish quer dizer desejo, pedido, tudo bem? E aí nós começamos, então, a nossa unidade 7. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês enxergarem melhor. Page 106. 106. Ok? Turma, vejam que vocês têm que ler e ouvir, tá? Essas postagens, esses posts de alguns teenagers, de alguns adolescentes. Amanda levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Esses posts em um fórum na internet e todos responderam a seguinte questão. Sem problema, Amanda. A questão foi: what would you do if you were the president of your country? Tá? Qual foi a pergunta respondida por todos alunos, né? Por todos os adolescentes neste fórum? Quem pode traduzir aí para mim, por favor? Você se habilita, Danilo? Então, vamos lá. Quero que você fale para a teacher em português. Seu microfone já está habilitado. Pode falar. Vai lá, Dani. Cadê sua voz, Danilo? Estamos esperando. Estou aqui, senhora. Ah, desculpa. Pode falar, amor. Em minha opinião, as vozes dos cidadãos nunca são ouvidas. Ah, tá. Não. A pergunta, Dani, desculpa. Você está traduzindo corretamente, mas essa pergunta aqui, ó. What would you do if you were the president of your country? Tá bom. O que você faria se você fosse o presidente do seu país? Oh, that's great. Perfect translation, Danilo. É isso aí. O que você faria? Muito obrigada pela participação. Se você fosse o presidente do seu país. Então, nós temos o iLearn Teen, né? O fórum do iLearn, tá bom? E aí tem o tema, né? Tem a linha aí de pensamento. O que você faria se você fosse o presidente? Tá? Vamos ouvir as respostas aí. Olha a Isabela, gente, arrasando. O Valdir vai ficar super orgulhoso dela aqui, ó. Ela está no fórum do iLearn. É isso aí, hein, Isabela? Vamos ouvir então, pessoal. Unit 7. If I had one wish. Loading. 1. Listen and read these teenagers' posts on an internet forum. They all answer the question, what would you do if you were the president of your country? Isa, December 6th, 9:30. In my opinion, citizens' voices are never heard. If I were the president of my country, I wouldn't ignore the people. On the contrary, I would make sure to meet their needs. Tracy, December 6th, 11 o'clock. That's a tough one. Let me see. I've always thought governors should not rule alone. If I won the election, I wouldn't govern by myself. In my government, citizens would be encouraged to participate more actively in community projects. Sergio, December 7th, 10:47. Well, I would like people to care more about making our town greener. I would start campaigns to encourage citizens not to litter and keep their surroundings clean if I had the chance to be the president of my country. Lizzie Ann, December 8th, 8:03. There are many things that are wrong in my country. I don't like the poor quality of the bike lanes available in most cities. If I had the chance to be the president of my country, I would invest in better infrastructure and show my fellow citizens the benefits of urban cycling. É isso aí, vocês viram que não é um conteúdo difícil de se entender, né?
o assunto pode ser que tenha alguma palavra que vocês não conheçam, né? Porém, dá para entender pelo contexto o assunto de cada mensagem, tá? Essa palavrinha aqui, ó, litter, significa sujar, tá bom, pessoal? Por exemplo, não suje as ruas. Don't litter the streets. Tudo bem? Litter é sujar. O que seria esse bike lanes aqui, pessoal? Bike lanes. O que seria bike lanes? Isso, as faixas para as bicicletas. Muito bem. Vamos lá. A Isa, então, eu gostaria de ouvir, mesmo que não fosse, mesmo que não for inteiro, tá? Linha por linha, se vocês não conseguirem, não tem problema. Pode ser só o contexto geral do que a pessoa está falando, tá? A ideia. Você pode falar para a gente, Sofia? Seu microfone já está habilitado. Na minha opinião, as vozes dos cidadãos nunca são ouvidas. Se eu fosse presidente do meu país, eu não como que fala? Ignoraria. Isso, as pessoas. Pelo contrário, eu faria como necessidade ouvir os pedidos dela. Isso, eu teria certeza, né, de que as suas necessidades seriam ouvidas, ou eu iria ao encontro das suas necessidades. Muito bem, Sofia, obrigada por responder, amor. Na segunda, a gente tem a Tracy, tá? Basicamente, o que a Tracy falou, Hugo Vieira? Você pode falar pra gente? O basicão, assim, tá? Não precisa falar linha por linha, se você não quiser, não, fica tranquilo. Pode falar, Hugo. Hugo. Hugo colocou aqui para mim que tá. Tá. Entendi. Beleza. E você, Rafael? Rafael Bom Jardim, você poderia falar essa da Tracy? Microfone habilitado, Rafael. Cadê o Rafael Bom Jardim? Você não consegue falar? Puxa, você está com problema de fala, Rafa? Vai precisar passar na fono. Puxa vida, que pena. Ô, Dani, vamos lá. Isso, a Dani colocou aqui que os governadores não deveriam governar sozinhos. Se eu ganhasse a eleição, eu não governaria sozinho. E meu governo e cidadão seriam incentivados a participar mais ativamente de projetos comunitários. Muito bem, Dani. É isso aí. Tá, o microfone. Desculpa a brincadeirinha aí, sem graça. Muito bem. Gente, na próxima aqui, do Sérgio, né? Hugo Vieira, você vai falar para a gente, é do Sérgio Hugo Vieira? Você já falou? Hugo Vieira já falou? Já? Ô, Dani, fala para a gente, então. Bem, eu gostaria que as pessoas se importassem mais para fazer a nossa cidade mais verde. Eu começaria campanhas para encorajar os cidadãos a não sujar e manter seus arredores limpos, se eu tivesse chances de ser presidente do meu país. Nossa, parabéns! That's perfect, Dani. Congratulations, excellent. A Dani Alberton mandou aqui também, certinho. Muito bem. Cauã, você pode falar para a gente essa última aqui? Está habilitado já, Cauã. Pode resumir para a gente? Vixe, Cauã sumiu, gente. Puxa vida. Gente, olha só, então tem muitas coisas erradas no meu país, né? Então fala que não gosta, ele não gosta da qualidade ruim, né? Das faixas para as bicicletas que tem disponíveis na maioria das cidades.
né? E aí vejam a condicional, ó, if I had the chance, ou seja, essa pessoa tem a chance de mudar? Ela tem a chance de mudar as faixas da cidade? Quando eu falo, se eu tivesse a chance, eu tenho a chance de mudar? Não, tá? Exatamente, Rafa, não, Dani, não. Nós estamos falando de uma condicional, que é algo que a gente imagina, que a gente gostaria que fosse verdade ou não, tá? É uma situação aí imaginária, não é possível. Então, se eu tivesse a chance, né, de me tornar presidente do meu país, então é algo imaginário, não é algo que dá para ela fazer, tá bom? Vejam só, eu investiria numa infraestrutura melhor, né, e mostraria aos cidadãos, né, companheiros, os benefícios, né, do ciclismo urbano, uma coisa que a gente precisa investir bastante, né, uma coisa muito legal, aliás, inclusive, né, com a correria, a alimentação ruim das pessoas, com a pressa do dia a dia, estudo, correria, trânsito, trabalho, faculdade, né? Sem tempo para fazer uma refeição mais saudável, é muito mais prático comprar um lanche ou comprar um salgado e abrir um guaraná do que fazer um suco, lavar uma salada, né? E aí, se as pessoas pelo menos fizessem e criassem o hábito, né, do ciclismo ou pelo menos caminhada, com certeza melhoraria a saúde, aí, ó, menos gastos, por exemplo, para a saúde pública, né? Gente, os adolescentes mencionam algumas coisas com as quais eles não estão satisfeitos e gostariam de mudar, tá? Grife as sentenças que explicam as razões, tá? Pelas quais eles gostariam de fazer essas mudanças. Então, vamos lá. Vocês vão grifar as sentenças que mostram as razões pelas quais eles gostariam de mudar essas coisas. Vamos lá. Na primeira, onde está a razão? Veja só, ela gostaria de ser presidente. Por quê? Por qual motivo? Qual motivo? Qual a razão? O que ela quer fazer diferente? Para ignorar as pessoas? Para suas necessidades serem atendidas? Ou porque as vozes das pessoas nunca são ouvidas? E aí? Pensa na 2 já. Isso, Vitória, os cidadãos não são ouvidos. Muito bem. Vamos lá, estou esperando a 2 já. Então, na verdade, gente, a razão, o motivo para ela querer ser presidente é os cidadãos não serem ouvidos, tá? Essa frase aqui, no caso, que a gente teria que grifar. Tudo bem? Essa daqui, ó. Citizens' voices are never heard. Tudo bem? Sem problema, Arthur. Beleza, Dani? E da Tracy, gente, motivo pelo qual ela gostaria de ganhar uma eleição. Tá? Razão que fez ela pensar nisso. Tá, a razão para ela querer ser, então, presidente é que os governadores não deveriam governar sozinhos? Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Daria mais voz ativa aos cidadãos. Isso. Então, vejam só, que os governors should not rule alone. Eles não deveriam governar sozinhos, não deveriam fazer as regras sozinhos, né? Do Sérgio, pessoal, ele diz aí que se ele tivesse a chance de ser presidente do país, né? Qual a razão para ele querer fazer isso? Se importem mais com o verde, com a flora, o Natan colocou. É isso aí, né? Seguindo o exemplo aí da nossa cidade, né? Aqui do Brasil, Curitiba, exemplo, né?
está na lista das cidades mais verdes do mundo. I would like people to care more about making our town greener. Essa é a razão. Se ele fosse presidente, ele ia incentivar as pessoas, ele pegar esse motivo, essa ideia, né, para as pessoas fazerem as cidades serem mais verdes. E a última, gente, se ela tivesse a chance de se tornar presidente, tá? Qual que é a razão aí? O que ela queria mudar? Primeira razão que fez ela pensar nisso. Isso. Baixa qualidade de faixas de bicicletas na maioria das cidades. É isso aí. Então, nós vamos grifar aqui, ó. Poor quality of the bike lanes available in most cities. Qualidade ruim das faixas de bicicleta disponíveis na maioria, das cidades. Tudo bem? Posso apagar e ir para a próxima? Sim? Okay, so let's go to page 107. Vamos lá. Gente, nós temos aqui um quadro que vai mostrar para vocês um pouquinho a diferença, tá? De uma condicional, como nós vimos a primeira condicional na nossa outra prova, né? Primeira condicional trata de situações, né? De coisas que são possíveis de se acontecer, tá? É claro que são possíveis de se acontecer desde que uma certa condição aconteça. Então, por exemplo, se eu tiver dinheiro suficiente, viajarei em dinheiro. So, if I have enough money, I will travel in January. Tá bom? Então, eu vou viajar em janeiro? Pode ser que eu vá, né? É possível? Sim, mas qual que é a condição? Eu ter dinheiro. Tá bom? Então, if I have money, se eu tiver dinheiro, I will travel. Essa é a primeira condicional que nós vimos, tá? Uma situação, né, que pode acontecer no futuro, né? É algo que é possível, só que tem uma condição para que isso aconteça, tá bom? Essa é a primeira condicional que nós vimos. Nós estamos falando agora da segunda condicional, da second conditional. Tá? A second conditional, totalmente diferente da primeira condicional, tá? Ela vai tratar de uma situação hipotética, tá? É uma hipótese, algo que você está imaginando, tá? Imaginary situation or hypothetical situation, tudo bem? Então, é algo que não é real. Tudo bem? É hipótese, é imaginário no caso. Você está imaginando, é uma situação hipotética, tá bom? Pode ser que até no futuro, quem sabe, aconteça isso daí, né? Mas no momento que a pessoa está dizendo isso, é totalmente uma hipótese, tá bom? Totalmente irreal no momento que a pessoa está dizendo, tá bom? Então, vejam só. Situação real. Citizens' voices are never heard. As vozes dos cidadãos nunca são ouvidas. Essa é a situação que a pessoa tem, que a gente tem, tá bom? E aí alguém diz, if I were the president of my country, se eu fosse o presidente do meu país, olha a hipótese, olha a imaginação. Tá? Se eu fosse, olha o pensamento, gente, olha a imaginação. Ai, se eu fosse rica, ai, se eu estivesse nas Maldivas agora, ai, se eu estivesse no shopping de São Paulo fazendo compras agora, tô só imaginando, nada do que eu estou falando é real no momento. Tá bom? Então, hypothetical situations. Então, quero que vocês gravem isso, situações hipotéticas, tá? Na segunda condicional. Se eu fosse presidente do meu país, I wouldn't ignore the people.
Eu não iria ignorar, eu não ignoraria as pessoas. Essa é a consequência. Se eu fosse, eu não ia ignorar. Vamos ver outra situação real. Governors should not rule alone. Então, os governantes não deveriam governar sozinhos. Agora, vamos imaginar uma situação, ó, né? Uma situação hipotética. If I won the election, se eu ganhasse a eleição, um balãozinho de pensamento aí na sua cabeça, tá? Qual seria a consequência se você ganhasse a eleição? Primeiro você ganha a eleição, aí o que você ia fazer? Qual que ia ser a consequência? Qual seria o próximo passo? I wouldn't govern by myself. Eu não governaria sozinho. Outra situação real. People don't care much about having a green town. As pessoas não se importam muito em ter uma cidade verde. Agora, situação hipotética, imaginária. If I had the chance to be the president of my country, se eu tivesse a chance de ser presidente do meu país, qual seria o passo, qual seria a atitude que eu tomaria, qual seria a consequência, né, da minha eleição aí, do meu sucesso na eleição? I would start campaigns to encourage citizens not to litter. Eu iniciaria campanhas para encorajar os cidadãos a não sujarem a cidade, tá bom? Então, vejam que a segunda condicional, ela vai ser formada assim, amores. Vamos escrever aqui, tá? Nós vamos ter, lembra que a primeira condicional a gente usava if, mais presente na primeira oração, e na segunda parte a gente usava will ou won't, mais verbo na forma base. Lembram disso? Se eu puder, eu irei. Se eu tiver, não comprarei. Tudo bem? Já na segunda condicional, que bom que vocês lembram, Dani. Pelo menos uma diz que lembra. Segunda condicional, a estrutura é a seguinte. Nós vamos usar if mais passado simples, tá bom? Então, por exemplo, if I were, if I won, if I studied, if I slept, if I went, if I liked, tudo bem? Então, a gente vai usar if do lado da oração, do lado do if, o if vai ser acompanhado de passado simples. E na outra oração, ao invés de will, nós usaremos would ou wouldn't, tá bom? Would ou wouldn't, mais verbo na forma base, tá bom? Lembra que o will, pessoal, ele leva os verbos, ele é um auxiliar para o futuro simples. Já o would, ele é um auxiliar para o futuro do pretérito, tá? Ele vai dar aquela terminação ia aos verbos. Então, por exemplo, I would go, eu iria. I would study, eu estudaria, tá bom? Então, é o futuro do pretérito, tudo bem? É uma coisa que você imagina ou você pode dizer, eu ia estudar, I would study. Eu ia governar, eu governaria. I would govern. Tudo bem? Então, estrutura da segunda condicional, eu vou usar if mais passado simples, e do outro lado eu uso, na outra oração, would mais verbo na forma base. Faltou forma base aqui, tá bom? Verbo normal, entre aspas aí. Beleza? Considerando essa explicação que eu acabei de dar a vocês, eu quero que vocês resolvam, por favor, o exercício número 3. Dúvidas, eu estou aqui. Exemplo, olha a letra A. If I were the president, por que tem que ser were aqui, teacher? Porque do lado do if, na oração que leva o if, eu vou usar passado, né? E não would, tá bom? Outro detalhe, quando for oração condicional, eu uso were com todos os sujeitos. Se aqui fosse she, também seria were,
tá? A gente não vai usar was. Se aqui fosse he, seria were. Se fosse it, seria were. Eu uso were com todos os sujeitos na segunda condicional, tá bom? If I were the president, se eu fosse o presidente, pronto. Primeira parte da oração já está feita, que é a parte do if. Agora vamos fazer a parte do would. I encouraged, ou I would encourage. Eu encorajei ou eu encorajaria? Eu ia encorajar, tá? Então, se eu fosse, eu ia encorajar, tá bom? Então, não se esqueçam, são duas orações. Uma delas vai ter que ter o would, e a outra vai ter que ter o if mais passado. Tem que ter isso, não dá para colocar o would nas duas, não dá para colocar passado nas duas, tá bom? Uma vai ter o would e a outra vai ter o if mais passado. Então, o ideal é que vocês dividam essas duas sentenças, tá bom? Se vocês dividirem, ó, do if para trás é uma oração, tá bom? O if aí vai ser divisor de orações. Aí fica mais fácil, ó. Por exemplo, na letra B. A letra B começou com if? Não. Então, já que não tem if, eu coloco passado ou coloco would? Aí, como o Hugo colocou, eu vou colocar would. I would get. I would get up. Eu levantaria às 6 todo dia se eu não tivesse, né, que participar de reuniões cedinho. E aí, do lado do if, eu uso would ou uso passado ou uso had? Se eu não tivesse ou teria. Lembra que quando você coloca would do lado de um verbo, ele vai para o futuro do pretérito, ele fica com a terminação ia. E aí, só o Hugo Vieira que me mandou. Isso, Sofia, se eu tivesse, if I had. Tudo bem, Arthur? Cauã, Dani, muito bem. Olha a 3. Vou esperar vocês mandarem a 3 para mim. Quem já fez, manda aí no particular. Todos já conseguiram fazer? Eu já corrijo. Ou precisam de mais tempo? Muito bem, Pedro Toqueto. That's great, guy. That's it. Cauã, Sofia, Hugo Vieira, you're right. Vocês estão corretos. Então, vejam só, a C já responderam. Do lado do if, a oração que leva o if, né? A if part, que é a parte do if, vai ter que ter passado. Se eu tivesse mais tempo livre, eu ia ler, né? Eu leria mais sobre política. Já que eu usei passado uma vez, então na outra eu tenho que usar would. Tá? Sempre tem que ser alternado. Passado em uma, would na outra. E na última, vocês também acertaram. Se eu conhecesse uma pessoa famosa, se eu encontrasse uma pessoa famosa na rua, eu não tiraria uma foto. I wouldn't take a picture. Muito bem. Acharam difícil o exercício? Tá dando para pegar o jeito da segunda condicional? Tá fácil? Tranquilo? Arthur diz que sim, sim. Beleza, então para o exercício 4, nós ainda temos 1 minuto e 24. Vamos começar o exercício 4, pessoal. Vocês têm que completar, tá? As primeiras frases aqui, as primeiras orações, com a forma correta dos verbos que estão entre parênteses. Gente, observem que as letras A, B, C e D, então menos a E, A, B, C e D começa com if. Se a letra A, B, C e D começa com if, quer dizer que eu vou ter que colocar o quê? Passado ou would? Responde rápido.
que vai do lado do if, gente? Passado ou would? É isso aí, Pedro. É isso aí, Arthur. Passado. Tá bom? Eu vou parar por aqui, porque a gente tem menos de 1 minuto. Obrigada pela participação de vocês. Na aula que vem, nós iniciamos por este exercício 4. Tá bom? Abraço a todos. Obrigada pela aula. Para vocês me ajudarem a dar aula. Um abraço a todos e até mais. Beijão, pessoal. Tchau, tchau.